Vem aí, a nova programação da TV Farol. Fique ligado. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, teremos a oportunidade aqui de iniciar um debate com relação à chamada PEC 37, que o nosso consultor Leonardo Assunção vai fazer uma rápida explanação, e a gente espera que você, telespectador, vocês aqui presentes no auditório da Estácio, possam ter ciência do que vem a ser realmente essa PEC, as coisas boas, alguma coisa ruim que possa acontecer, a gente espera esclarecer a todos aqui. Também quero aproveitar, inicialmente, para fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a presença do superintendente da Polícia Federal, Dr. Omar Rajmus, também do diretor regional da Associação dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Felipe Vasconcelos. Quero agradecer a presença também do Dr. Bergson Toledo, delegado de Polícia Federal, ao Dr. Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Alagoas. Quero agradecer também a presença da comunicadora Cláudia Bulhões, da jornalista Dulce Melo, da diretora de Desenvolvimento Comercial da Faculdade Estácio, Simone Moreira. A gente agradece carinhosamente todo o seu empenho, toda a sua colaboração para que esse evento venha a acontecer. Quero também agradecer a presença da apresentadora Martinha Vasconcelos, do programa Beira Mar Magazine, lá da TV Farol. Também ao professor e advogado Dr. Múcio Arruda. Dr. Múcio é uma pessoa que nos ajudou a criar esse programa. Esse programa, não posso deixar de ressaltar, ele é fruto de uma especialização nesta casa, na Faculdade Estácio, e a gente se orgulha muito disso, porque são os caminhos estreitados entre os bancos acadêmicos e o nosso mercado de trabalho, a nossa vivência do dia a dia. Também quero agradecer ao Dr. Marcos Leôncio Ribeiro e ao Dr. Sérgio Jucá, aos quais o Leonardo fará uma apresentação um pouco mais detalhada. Agradeço e passo agora a palavra ao nosso consultor, Leonardo Assunção. Boa noite aos presentes, aos nossos telespectadores. Coube a mim a honra de apresentar aqui os nossos debatedores, a quem agradeço bastante. Inicialmente, aqui é o Dr. Sérgio Jucá, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas, que nos honrou
que nos honra com a sua presença num dia muito movimentado de sua agenda. Ainda assim, se dispôs a vir aqui para tentar explanar da melhor forma possível sobre a PEC 37. Então, muito obrigado, doutor Sérgio, pela presença. Da mesma forma, agradeço bastante ao doutor Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, que também nos honrou com o seu deslocamento de Brasília para Maceió para participar deste debate, obviamente, sobre a PEC 37. Ficamos felizes aqui com a presença e vamos aqui dar início com um breve relato. A PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional do ano de 2011, da autoria do deputado federal Lourival Mendes, do PTB do Maranhão. E essa proposta prevê a exclusividade das investigações criminais às polícias federal e civil. Posto isso, passo aqui para o Esperon, que explicará rapidamente as regras e dará início à primeira pergunta. Antes, porém, eu faço um sincero, carinhoso agradecimento a todos vocês que são acadêmicos aqui da Estácio. A gente recebe todos vocês com muito carinho e espera contar com a audiência de vocês na TV Farol, canal 16, para aqueles que têm assinatura da NET, no canal 8. Estamos lá diariamente às 19h30, sempre debatendo segurança pública, parte política, questões sociais, coisas que nos interessam a transformar Alagoas e transformar também o nosso país numa situação de vida muito melhor para todos. No primeiro bloco, nós faremos 3 perguntas aos convidados. Eles terão 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Eu vou pedir, então, ao consultor Leonardo Assunção que já faça a primeira pergunta. A primeira pergunta dedicarei aqui ao doutor Leôncio e pergunto, doutor Leôncio, qual a sua opinião a respeito da PEC 37? Acho que essa é a pergunta mais corriqueira em todos os debates. Para quê? Qual o objetivo da PEC 37? Bem, a PEC 37, a finalidade dela é exatamente reafirmar os preceitos da Constituinte de 88, que estabeleceu uma repartição de competências entre Ministério Público, Poder Judiciário, polícias judiciárias, polícias de segurança pública, estabelecendo a competência de cada um desses órgãos, como eles devem atuar em colaboração, para que não haja um conflito de competências, invasão de competências, que de alguma forma atrapalhe o sistema de persecução penal. Então, se vocês verificarem, a PEC 37, ela estabelece que as polícias civis e federal, que são as polícias judiciárias, sejam as únicas órgãos encarregados de exercer a atividade de polícia judiciária, impedindo, assim, a realização dessas atividades pelas polícias militares e pela Polícia Rodoviária Federal, porque tem outras competências constitucionais. E uma outra questão da PEC 37, ela vem resolver. Desde 88 para cá, o Ministério Público vem realizando investigações criminais em procedimentos criminais não previstos numa lei específica. Esses procedimentos estão sendo questionados no Poder Judiciário, estão sub júdice. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal deve enfrentar essa questão pelo seu plenário, e a PEC vem sanar esse problema, podendo, assim, salvar da nulidade uma série de procedimentos de investigação criminal realizados pelo Ministério Público desde 1988, que, a priori, não tem amparo constitucional, né, e nem amparo legal. Basicamente, são essas duas grandes finalidades da PEC 37. Bom, eu quebrei um pouco o protocolo e já pedi a primeira pergunta. Vou pedir, então, ao doutor Leôncio que faça uma saudação que eu havia esquecido, a falha foi minha aqui. Então, boa noite a todos e todas. É uma honra para a Associação Nacional dos Delegados fazer e travar o bom debate na terra de Pontes de Miranda, né? Nenhum local poderia ser melhor para se fazer o bom debate, principalmente envolvendo matéria de ordem constitucional. Então, é com muita alegria, muita felicidade que, numa casa acadêmica, perante um público discente que quer buscar o conhecimento, e é isso que a gente espera de todos aqui,
busquem conhecimento, leiam, conheçam a PEC e tirem suas próprias conclusões. Não se deixem levar pelas informações sem que elas sejam devidamente apuradas, lidas, conhecidas e refletidas. Tire suas próprias conclusões, que isso é que busca qualquer instituição de ensino. Inicialmente, abrirei espaço para a saudação do Dr. Sérgio Jucá e já, em seguida, fazendo a mesma pergunta, Dr. Sérgio, qual sua posição sobre a PEC 37? Assustem. Eu quero saudar vocês efusivamente em nome do bravo Ministério Público de Alagoas e dizer da minha alegria a voltar a essa instituição de ensino superior. E em nome de vocês, uma vez que a característica do nosso povo é a hospitalidade e o acolhimento, eu quero dar as boas-vindas ao doutor Leôncio. Doutor Leôncio, seja bem-vindo a Alagoas. Aproveite o debate. Sua posição sobre a PEC 37, doutor Sérgio. A PEC 37 é um insulto à nação. Essa iniciativa de mutação constitucional, porque nós estamos a tratar de uma proposta de emenda constitucional, aliás, não é uma proposta de emenda constitucional, mas é uma proposta de engodo constitucional, tem um objetivo claro, iniludível. Um dia tentaram amordaçar o Ministério Público. Paulo Maluf, ética terva. E hoje querem aniquilar o Ministério Público, uma conquista da sociedade, um aliado do povo e do cidadão brasileiro. Ora, chamam essa PEC de PEC da impunidade. Eu não acho. É PEC da discórdia. Polícia e Ministério Público são membros de uma família, são irmãos. Nós estamos ao lado da sociedade, ao lado do povo. Mas essa PEC gera discórdia. Quem não gosta do Ministério Público? O povo ama o Ministério Público. Quem não gosta do Ministério Público, como também quem não gosta da polícia, são os foras da lei. E eles é que estão insuflando algumas pessoas para essa mutação constitucional, que é um retrocesso, que viola e transgride o ordenamento jurídico posto em 1988. Eu conclamo vocês, acadêmicos de direito da FAO, vamos dizer não à PEC 37, vamos dizer sim à polícia e ao Ministério Público, que unidos lutarão contra essa criminalidade nefasta que nos angustia, os atos de improbidade administrativa que aniquilam o erário e não permitem que ações de Estado cheguem à sociedade e aos habitantes, especialmente os necessitados, os hipossuficientes. Doutor Leôncio, 2 minutos para a sua réplica. Eu concordo com o doutor Sérgio quando diz que polícia e Ministério Público têm que atuar juntos. E essa é exatamente o que a PEC 37 deseja. A PEC 37 reafirma a Constituição de 88 quando diz que o Ministério Público pode investigar. Como? Requisitando o inquérito policial à Polícia Judiciária, acompanhando a investigação da Polícia Judiciária como controlador externo da atividade policial, ao final da investigação, requisitando diligências complementares. Então, essa é o que a Constituição de 88 e a PEC 37 quer.
A PEC 37, ela se insurge contra alguns membros, algumas ações pontuais do Ministério Público, desde 88, que passou a realizar investigações criminais concorrentes com a polícia, autônomas, sozinho, direto, sem a polícia. A PEC 37 ela vem reafirmar o compromisso constitucional das instituições trabalharem juntas, em colaboração, e não concorrentes, em disputa. Concordo com o senhor que a discórdia e a disputa não é o que a sociedade quer. A sociedade quer as duas instituições trabalhando conjuntas em enfrentamento à criminalidade. A PEC 37 é uma oportunidade da gente discutir o sistema de investigação criminal brasileiro. O sistema de investigação criminal brasileiro, seja a polícia, seja o Ministério Público, tem que se submeter à ordem constitucional, à lei, à regra, a controles. Em nome do combate aos foras da lei, ao banditismo, não se permite se ultrapassar a ordem constitucional e se sobrepor à lei. Toda responsabilidade traz consigo uma necessidade de controle. Então, isso é uma questão que a PEC 37 é uma proposta do Legislativo, do Parlamento, é nada mais democrático de que você discutir modelos, e isso permite essa grande discussão. O Ministério Público e Polícia, será que elas estão na verdadeira sintonia? Essa PEC 37 permite, pelo menos, que nós façamos essa reflexão. O que falta para essas duas instituições se entenderem mais, atuarem de forma harmônica, de forma mais colaborativa e, acima de tudo, respeitem a ordem constitucional, porque nenhuma instituição, por mais valorosa, e eu lhes digo, o Ministério Público pode muito, mas, parafraseando o doutor Batóquio, não pode tudo. A polícia pode fazer, também não pode fazer tudo. Nenhuma instituição está acima do bem e do mal, nem da Constituição Federal do Brasil. A ela nós devemos todos os dias render obediência. Doutor Sérgio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Quem tem medo, indago, do Ministério Público. Quem tem medo, ressalto, do Ministério Público. O Ministério Público é uma conquista da sociedade, é o guardião da lei. Ele atua de uma forma tuitiva de proteção ao cidadão. Não vou ensinar latim a papa. Mas vocês, acadêmicos de direitos, sabem o que é hermenêutica jurídica e sabem interpretar o direito posto no Brasil. A Constituição não veda que o Ministério Público realize investigação criminal. O Ministério Público não quer presidir o inquérito. O Ministério Público não quer se substituir ao delegado. Ele quer marchar ao lado do delegado. Ele quer marchar ao lado da polícia, de mãos dadas, com um só objetivo: inadmitir que esse país seja o país de bandidos e facínoras. Mas a quem interessa essa proposta de engodo constitucional? Vejam no Congresso Nacional quem são os parlamentares que defendem ardorosamente a PEC 37. Geralmente o povo tem medo dos trombadinhas. Mas quem está querendo impor a PEC 37 são os trombadões do Congresso Nacional. Vejam, tem deputado que no ano passado estava no cárcere. Doutor Sérgio. Foi colocado em liberdade. E praticamente chegou a Brasília usando uma tornozeleira. Esse é um dos maiores adeptos da PEC 37. Tempo encerrado, por favor. Já vou aproveitar agora e fazer mais uma pergunta ao doutor Sérgio Jucá. Doutor Sérgio, quais são os benefícios e ou os malefícios, caso hajam, para a sociedade brasileira com o advento da PEC 37, na sua opinião? Malefício. Quem fala é um velho promotor de 37 anos na carreira, que acumulou muita experiência. Eu exerço legitimamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça, fui eleito
pelos colegas promotores e procuradores de justiça, mas eu posso dizer a vocês, peremptoriamente, o malefício é essa desagregação que causa. Tem de haver uma sinergia entre polícia e Ministério Público. Nós somos instrumentos de defesa da sociedade e do cidadão. Benefício. O benefício é a reafirmação do espírito da Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte de 1988, que não veda a investigação criminal pelo Ministério Público. O Ministério Público não quer investigar todas as causas. O Ministério Público é uma atuação supletiva. Ele, como eu disse, não quer ser o presidente do inquérito, não quer se substituir ao delegado. Doutor Leôncio, meu amigo, digo isso do fundo do coração. É um velho promotor que esclarece. Vamos marchar unidos, mas unidos contra os bandidos, unidos contra os fascínoras. Se essa PEC, que eu chamo de proposta de engodo constitucional, for aprovada, sabe o que vai ocorrer? A quadrilha do mensalão vai ser beneficiada. Nesses últimos anos, todas essas investigações criminais que o Ministério Público realizou e que geraram uma ação penal, elas serão inquinadas de nulidade. Haverá uma porta aberta a esses bandidos e esses fascínoras. E nós, cidadãos, ordeiros e pacatos, continuaremos reféns dos transgressores da lei, daqueles que não respeitam o ordenamento jurídico vigente, daqueles que não respeitam o cidadão, daqueles que vilipendiam do erário, das aves de rapina que consomem as nossas riquezas e consomem as rendas públicas. Doutor Leôncio, 2 minutos para a sua réplica. Doutor Sérgio, e vai aqui com todo respeito. As instituições de uma república, elas não existem para impor medo. As instituições de uma república existem para impor respeito. O discurso do doutor Sérgio, é claro, com as devidas ressalvas, me lembra muito um parlamentar que, da tribuna do Senado Federal, fazia esse tipo de discurso contra o banditismo, que o Ministério Público era a instituição que estava acima de todos. E era um discurso que ganhava aplausos, ganhava alma, ganhava sentimentos. E, tempos depois, numa operação chamada Monte Carlo, esse senador da República se demonstrou seu discurso tão falso, tão sem conteúdo, como era na sua prática. Um senador que até hoje não poderá ser demitido porque é membro vitalício de uma determinada instituição. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse discurso fácil de desqualificar as pessoas que defendem a PEC 37. Nós temos lá Ives Gandra, José Afonso da Silva, Miguel Reale Júnior, Nutt, vários outros nomes, Batóquio, Luiz Roberto Barroso, vários constitucionalistas, delegados de Polícia Federal. Nenhuma dessas pessoas, desses juristas, se prestariam ao serviço de defender um engodo. Nós queremos fazer o discurso das ideias. Um parlamentar que defende a PEC 37, ele não é do mal, ele não é um defensor da corrupção, ele quer fazer o debate, um debate que não pode ser um debate que desqualifica, um debate totalitário, caminhando para o fascismo, porque o fascismo é que pratica as ideias do discurso fácil, populista e que desqualifica os demais. Senhores, existe um senhor chamado Flávio Dino, foi deputado federal pelo PCdoB da Paraíba, durante 4 anos do seu mandato, defendeu de forma veemente o Ministério Público Federal e seus procedimentos. Perguntem o que é que hoje o professor
Flávio Dino pensa sobre os procedimentos de investigação do Ministério Público. Como ele mudou, porque ele sofreu, foi vítima de um procedimento de investigação do Ministério Público, de uma conduta que estava fora dos procedimentos legais, e hoje o Flávio Dino mudou de opinião. Então, vamos tomar cuidado com esse discurso do banditismo, porque, assim como citado um exemplo aqui, eu citei um outro, não do estado de Alagoas, mas do estado de Goiás, que ainda hoje está exercendo suas atividades laborais, porque é membro vitalício e não pode ser demitido. No máximo, vai ter uma aposentadoria compulsória. Doutor Sérgio, 1 minuto para a sua réplica. Vou responder com absoluta educação e diplomacia. Demóstenes Torres é um pária do Ministério Público. No ano passado, eu era o Procurador-Geral de Justiça substituto. Em uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, eu fui o primeiro a dar o voto de repúdio a esse traidor da Constituição. Além de traidor da instituição, traidor do povo, traidor da sociedade. E Demóstenes Torres, o senhor está completamente equivocado, Demóstenes Torres vai ser demitido. Demóstenes Torres responde a mais de um processo e vai ser demitido. Ele não vai ter esse doce farniente. Ele não vai ser aposentado compulsoriamente, ele vai ser demitido, porque está sendo proposta uma ação civil pública com esse objetivo, com esse pedido deduzido na inicial. Eu tenho de esclarecer isso, doutor Leôncio. Agora, o senhor citou 10 nomes, eu poderia citar 100, 200, 300, que são contra a PEC 37. Sabe quem está ao lado do Ministério Público? É o povo, é gente simples, gente humilde, gente que é espezinhada no dia a dia, doutor Sérgio, gente que esgotado. É violentada nos seus direitos no cotidiano. Muito obrigado. Bem, pessoal, a gente quer lembrar a vocês que vocês também podem participar desse programa pelo Facebook. Basta lançar lá Segurança em Debate, vocês têm diariamente as informações, têm as ideias e podem também sugerir pauta e outras pontuações mais. A gente vai agora a um breve intervalo, lembrando a vocês, esse programa Segurança em Debate, ele é fruto exatamente desta casa, da Faculdade Estácio. É aqui que você estreita os seus caminhos entre os bancos acadêmicos e o mundo profissional. A gente volta já já. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30.
Voltamos ao nosso debate, hoje aqui entrevistando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Dr. Sérgio Jucá, também o Dr. Marcos Leôncio Ribeiro, que é delegado federal e presidente da Associação Nacional dos Delegados Federais. Eu vou pedir ao consultor Leonardo Assunção que já faça mais uma pergunta aqui ao Dr. Marcos Leôncio, por favor. Doutor Leôncio, uma das maiores críticas feitas às polícias é que elas, enquanto parte do Poder Executivo e com os cargos de chefia de livre nomeação e execução e exoneração, não possuem a autonomia necessária para investigar os crimes inerentes aos desvios de recursos públicos pelos políticos. O que dizer sobre tal afirmativa? O que eu posso dizer é o seguinte: a Polícia Federal, da que orgulhosamente eu faço parte, está aqui o superintendente Dr. Omar, é um exemplo claro de que essa afirmação não se sustenta. É possível se fazer parte do Poder Executivo e enfrentar a corrupção. E o Ministério Público, na grande parte do mundo, ele não é, ao contrário do seu congênere brasileiro, um órgão que não seja do Poder Executivo. Os países que têm o menor índice de corrupção do mundo, que são os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, o Ministério Público faz parte do Ministério da Justiça, um órgão do Poder Executivo. Então, isso daí é um grande questionamento que não tem nada a ver. Nós temos órgãos com deficiências, independente de qual poder ele participa. Tá? Não, o fato de você estar no Judiciário, no Legislativo ou no Executivo, não é isso que vai impedir que você enfrente a corrupção. Nós vamos ter deficiências em todos esses órgãos. A Polícia Federal, ao longo do tempo, já investigou corrupção no Judiciário, corrupção no Legislativo e no Executivo, e eu lhes digo que não é essa questão que é fundamental para o enfrentamento da corrupção no país. Doutor Sérgio, 2 minutos para a sua réplica. Eu vou aditar o pronunciamento do meu ilustre amigo, doutor Leôncio, dizendo que realmente é um grave problema essa questão da falta de autonomia. O Ministério Público também sofreu no passado, mas ele evoluiu, ele sofreu uma catarse, ele se transformou e adquiriu a sonhada independência, porque na história constitucional brasileira, desde a primeira Constituição, a Imperial, de 1824, até a última, o Ministério Público, topograficamente, ele saía de um poder a outro. Houve época que ele era vinculado ao poder Ministério Público, ao poder executivo. Houve época que ele era subordinado ao poder legislativo e, em seguida, ao poder judiciário. Hoje não. Hoje, o Ministério Público, ele não é poder de Estado, ele está à latere dos poderes de Estado. Ele é um órgão que goza de absoluta independência. A mesma independência que ele prega que receba a polícia. Porque com uma polícia fraca, triunfarão os bandidos e os facínoras. E o Ministério Público não quer uma polícia fraca. O Ministério Público quer se aliar à polícia. O Ministério Público quer ficar lado a lado com a polícia. Por quê? Não seremos derrotados. Quem triunfará é o povo, quem triunfará é a sociedade. E essa proposta de engodo constitucional, ela vem desagregar essas instituições valorosas. Vamos dizer não à PEC 37. Vamos dizer sim à união da polícia e do Ministério Público, combatendo as mazelas que afligem a nação. 1 minuto para a tréplica. O que importa, respondendo aqui a pergunta, é você estar subordinado à lei. Não importa que poder, o importante é sempre estar subordinado à lei. E eu fico feliz de ouvir isso, doutor Sérgio, do seu discurso, mas era importante que esse discurso se transformasse em prática, em ação por parte do Ministério Público. Porque não é isso que acontece no dia a dia. No Congresso Nacional, em qual eu milito lá no Congresso Nacional, todas as propostas legislativas que buscam
o fortalecimento da Polícia Judiciária, para que a Polícia Judiciária tenha mais isenção, mais garantias contra interferências indevidas, membros do Ministério Público trabalham. Eu cito agora aqui até um exemplo. Nós temos um projeto de lei da Câmara, 132 de 2012, que o maior opositor à aprovação desse projeto, que dá mais isenção e imparcialidade à Polícia Judiciária, é o Ministério Público. Então, tem um discurso, mas outra prática. Esse trabalho paralelo e conjunto é um discurso, mas no dia a dia o Ministério Público faz investigações sem a polícia, com seus próprios procedimentos investigatórios. Às vezes o Ministério Público abre mão da Polícia Civil e da Polícia Federal e vai se socorrer da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar. Então é um discurso que não condiz com a prática. Então é preciso realmente que esse discurso se transforme em ações, porque o que a Polícia Judiciária quer é trabalhar com o Ministério Público. Porque não haverá Ministério Público forte com polícia fraca. E se todas as mazelas que são apontadas à Polícia Judiciária são corresponsabilidades do Ministério Público. Porque em 1988, a Constituição de 88 disse o seguinte: o Ministério Público é o controlador externo da atividade policial. Então, se a polícia tem deficiências, o que é que o Ministério Público fez para, durante todo esse período, suprir essas deficiências? Doutor Sérgio, eu já lhe faço mais uma pergunta agora, por gentileza. Critica-se o Ministério Público, alegando-se que as investigações que ele faz são apenas nos casos que dão repercussão perante a mídia. O que o senhor poderia dizer sobre isso? De fato, é uma acusação, mas falaciosa. Eu indago a vocês, diletos acadêmicos desta instituição de ensino superior. O Ministério Público escolhe os casos. Curiosa, inexplicavelmente, tais casos são os que envolvem as organizações criminosas mais poderosas. Veja o caso de Alagoas. Veja as últimas operações realizadas na minha gestão. Os poderosos de Alagoas foram abalados. E eu estou a me jaquitar? Eu quero me gabar? Não. O sentimento do medo, doutor Leôncio, também de mim domina. Eu sou homem, cidadão, pai, avô é uma delícia. Mas eu não tenho medo de exercer as minhas atribuições institucionais. É um sentimento acendrado de justiça. Ora, se existe alguém que tem uma vocação midiática, geralmente esse alguém é frouxo. Ele quer falar de outras coisas, mas ele não investe contra os poderosos. E nós fazemos isso no estrito cumprimento do dever funcional, em nome da lei, em nome do povo e da sociedade. Veja o que ocorreu ultimamente. Pessoas intocáveis foram tocadas. Corremos risco de vida? Não vou responder. Mas de uma coisa tenho absoluta certeza: o Ministério Público de Alagoas não vai se deter, ele vai avançar, e avançar sempre. Não buscando os holofotes, não querendo as páginas dos jornais, mas visando a concreção do direito, para alcançar a justiça, a virtude das virtudes. Doa em quem doer, independentemente de saldo bancário ou de toga. Doutor Leôncio, 1 minuto para a sua... Perdão, 2 minutos para a sua réplica. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nenhuma instituição deve monopolizar tanto poder, gente. Lembrando a vocês, já que estamos falando de prerrogativas de foro, pessoas com mais alto poder, o Supremo Tribunal Federal, por uma questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República, determinou que só pode se investigar qualquer pessoa com prerrogativa de foro de função mediante autorização exclusiva do Procurador-Geral da República. Veja só, esse homem
chefe de uma instituição importante, nas mãos dele está a decisão de quem na República, de poder político e econômico, vai ser investigado no Supremo Tribunal Federal. E essa mesma instituição, que tem um valoroso doutor Sérgio, teve há anos atrás, na década de 90, um procurador conhecido como engavetador-geral da República. E parabéns a Alagoas por ter um chefe do Ministério Público atuante, mas nem todos os estados, o Ministério Público Estadual é tão atuante. E eu cito um exemplo da Operação Caixa de Pandora, no Distrito Federal, que é minha terra, onde o chefe do Ministério Público esteve envolvido com o governador do estado e caiu numa operação da Polícia Federal. Num trabalho, Caixa de Pandora, Justiça seja feita, Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público do DFT estava comprometido naquele momento. O que eu quero dizer a vocês, qualquer instituição não está acima do bem e do mal. Todas essas instituições precisam ser controladas, fiscalizadas, e elas precisam uma respeitar a outra. Vou dar um exemplo, doutor Sérgio, até por falha. Quando você diz que o mensalão é uma investigação do Ministério Público, é uma forma de desmerecer a outra instituição, porque quem olhar a ementa publicada no site do Supremo Tribunal Federal e ler a ementa, vai verificar os laudos periciais do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, o trabalho de investigação da Polícia Federal, o trabalho de investigação da CPMI dos Correios, do Parlamento. Esse Parlamento, que é tão criticado, mas é a democracia, fez seu papel na CPMI. Então, nós precisamos respeitar cada uma dessas instituições, porque são juntas que a sociedade quer elas trabalhando. Doutor Sérgio, 1 minuto para a sua tréplica. Vocês perceberam que, em momento algum, eu me referi de maneira desairosa à polícia. E vou continuar com essa atitude. É um gesto de educação e mais, de cortesia. No entanto, eu quero dizer a vocês, diletos acadêmicos de direito, que o Ministério Público tem falhas. Como toda instituição, existe o joio e o trigo. E nós temos de extinguir o joio, que felizmente é em pequena a quantidade, em todas as instituições. Não é? Há mais de 30 dias, e estive com o doutor Leonardo, o doutor Fábio, no programa de televisão. O meu discurso não mudou uma linha, não se desviou, porque talvez seja um defeito, é o defeito da coerência. Coerência que eu prego há 37 anos no Ministério Público. Eu sou um velho promotor. Lógico que eu cheguei por força do implemento da faixa etária, cheguei ao cargo de procurador de justiça. Mas eu jamais deixarei de ser promotor. Eu sou um velho promotor. Um promotor com ânimo juvenil. O meu entusiasmo é o mesmo de quando eu fui nomeado em 4 de maio de 1976. E mais uma vez eu digo ao senhor, meu caro amigo, nós estamos participando de um debate acadêmico enriquecedor para esclarecer a essa juventude, a esses acadêmicos de direito, que aqui nós devemos nos unir e não aceitar essa PEC que alguns taxam de impunidade, mas que eu atribuo de PEC da desagregação. O que eles querem é que polícia e Ministério Público fiquem numa situação inconciliável. Doutor Sérgio, a gente agradece. Perdoe o excesso, desculpe. Para que sejamos justos, a gente extrapolou um pouquinho aqui a tréplica, então eu vou dar a mesma oportunidade também ao doutor Leôncio. O que nós queremos, doutor Sérgio, inclusive existe um grupo de trabalho criado com membros da Polícia e do Ministério Público para buscar exatamente esse meio termo. E isso só foi possível de se buscar os dois para sentar à mesa e refletirem com humildade, despidos de vaidades, cada um, Polícia e Ministério Público, com a PEC 37. Ela que forçou Polícia e Ministério Público a sentarem. Porque a sociedade brasileira, o que ela quer é o seguinte, pergunta a cada um dos senhores ou das senhoras, você quer ser investigado de que forma? Na forma da lei. Por um órgão cuja competência é estabelecida na lei.
com regras definidas em lei, com controle externo, alguém que possa lhe garantir seus direitos e seus direitos fundamentais. Qualquer cidadão, ao ser investigado, gostaria de ser tratado na forma da lei. Tá certo? Então, o que a PEC 37 quer discutir é isso. O Ministério Público quer fazer suas investigações, então, o modelo que o Ministério Público hoje realiza suas investigações é um modelo condizente com a ordem democrática de direito, tem controle externo, tem uma lei, tem uma regra, tem procedimentos, como tem o inquérito policial e a polícia judiciária, que já é tão criticada com as formas e garantias da lei e controle externo, quiçá aquele procedimento que não tem esse regramento. Então, que haja o espelhamento. Se Ministério Público e polícia querem investigar, que isso seja feito de forma espelhada, da mesma forma, com as mesmas regras. Bem, a gente aproveita aqui para também registrar a presença do professor e advogado Dr. Leonardo Moraes. Quero carinhosamente agradecer a presença também da professora Ana Luísa Firman, que sempre nos apoia aqui nesses eventos, como sempre também a Estácio. Eu vou agora pedir, a gente tem visto o equilíbrio aqui dos dois debatedores, o objetivo é exatamente esse, esclarecer a todos nós, tanto o pessoal que compõe o grupo acadêmico aqui da Estácio, como os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que está sendo enriquecedor para todos nós. Eu vou pedir agora ao doutor Leôncio que faça a sua vontade, com muita cordialidade e urbanidade que lhe é peculiar, uma pergunta ao doutor Sérgio Jucá. Doutor Sérgio, parabéns, o Ministério Público de Alagoas tem realmente, vejo a grande qualificação e sua forma aguerrida de representar muito bem a sua instituição. Doutor Sérgio, eu gostaria, sem teoria de poderes implícitos, sem interpretação extensiva, sem sistêmica, me diga, qual o dispositivo constitucional expresso, porque não cabe interpretação extensiva nisso, qual a lei, não resolução, qual a lei que estabelece o início, o meio e o fim de uma investigação do Ministério Público? Nós temos um sistema constitucional e um sistema infraconstitucional. As normas que emanam do sistema constitucional determinam o sistema infraconstitucional. E o Ministério Público não transgride, seja um, seja outro sistema. O Ministério Público tem regras, apesar de insinuações malévolas, não do doutor Leôncio, que é um homem educado. Mas o Ministério Público segue os procedimentos que são gizados pela lei. Ora, se o Ministério Público é o guardião da reta aplicação da lei, ele vai infringir a lei? Não, absolutamente. Agora, o que eu lamento é que alguns colegas cometem excessos. Eu, por uma questão ética, por uma obrigação deontológica, eu reconheço. E nós temos de coibir os excessos. Qualquer instituição. A lei, e quando eu me refiro à lei, é a lei fundamental, é a Constituição Federal de 1988, não coíbe, não veda a investigação criminal pelo Ministério Público. Não vou falar, doutor Leôncio, que é uma interpretação sistêmica. Eu vou apenas lembrar, não o senhor, não tenho pretensão de ensinar latinha papa, mas eu vou lembrar a vocês, acadêmicos de direito, os futuros bacharéis de direito, paladinos da justiça, que nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, o vetusto Código de Processo Penal de 1942, imagine, mais de 60 anos, ele dispensa um inquérito, admitindo que se ofereça a peça exordial acusatória, a denúncia, com substrato em peças de informação. E essa norma infraconstitucional, o que é curioso, ela foi erigida
sob o talante da Constituição Federal de 1937. A pior de todas as constituições, a polaca. Não é à toa que levava o nome das prostitutas que invadiram o Rio de Janeiro naquela época. A polaca, não era porque ela copiou a lei fundamental da Polônia, não, absolutamente. Era uma Constituição prostituída, a Constituição de um ditador, de Getúlio Vargas. Não é? Então, naquela época não se proibia como hoje. Não é? É simples. Qual a razão de uma proposta de emenda constitucional? O sistema posto, vigente, não é o ideal? Ele permite a investigação criminal pelo Ministério Público? Permite, tanto que o Supremo Tribunal Federal está a julgar essa matéria e a maioria é favorável ao Ministério Público. E oxalá sobrevenha um veredicto que permita definitivamente a investigação criminal pelo Ministério Público. Se não, sabe o que vai ocorrer? Se essa PEC não for rejeitada, vai ocorrer que um constitucionalista, Otto von Bachov, ele chama de norma constitucional inconstitucional. Mas, no fundo do coração, eu tenho uma absoluta certeza, doutor Leôncio, que não é isso que o senhor quer. O que o senhor quer e o que eu desejo ardentemente é dar a minha mão ao senhor, à polícia, para que marchemos juntos contra os bandidos e os fascinas que infestam o Brasil. Porque hoje a sociedade está recuando, enquanto esses trombadões da vida pública avançam. Doutor Leôncio, 2 minutos para a réplica. Esse compromisso de mãos irmanadas, doutor Sérgio, pode ter certeza que é o desejo comum da polícia e do Ministério Público. No Supremo Tribunal Federal, vou só deixar algumas reflexões aqui. Podem procurar qualquer processo no Supremo Tribunal Federal questionando a investigação feita pelo inquérito policial e por uma autoridade de polícia judiciária, por um delegado. Vocês não vão encontrar nenhum. Não há questionamento de que essa investigação está prevista na Constituição e na lei. Agora você vai encontrar umas centenas de processos pedindo nulidades de investigações conduzidas exclusivamente pelo Ministério Público. É uma questão que não está pacificada. A PEC 37 é que está forçando o Supremo Tribunal Federal a enfrentar essa questão que há anos, desde 88, está aí dormindo no Supremo Tribunal Federal. Então, só isso já é uma vantagem da PEC 37, que é forçar o Supremo a enfrentar a questão. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia anulou uma investigação do Ministério Público feita exclusivamente sem a utilização da polícia no habeas corpus. Existem decisões, e as decisões que, muito bem dito pelo doutor Sérgio, o Supremo Tribunal Federal caminha forçadamente, por conta da PEC 37, a decidir da seguinte forma: o Ministério Público, excepcionalmente, poderá investigar de forma subsidiária, porque a regra é a polícia, a regra é o inquérito, e o que existe hoje no Supremo é uma dúvida de quais são esses casos. Que casos são esses? Onde o Ministério Público... A modulação. A modulação. E cabe a quem melhor modular? Ao Poder Legislativo. É a oportunidade da PEC 37 aproveitar, e o Judiciário não foi feito para legislar. Quem foi feito para legislar foi o Parlamento. Então, é o momento do Parlamento modular e dizer: Ministério Público, se a PEC for aprovada, resolvendo as questões subjúdice e não anulando as investigações que o Ministério Público fez desde 88, com duvidoso amparo, no mínimo legal e constitucional, os casos em que o Ministério Público investigar. Agora, me permita só um pouquinho. O que nós queremos, doutor Sérgio, o senhor, junto ao Conselho dos Procuradores Gerais de Justiça, vamos modular os casos. O que não pode é o Ministério Público dizer em que casos quer investigar, o que ele quer investigar, da forma que quer investigar, quando quer investigar. Isso não é condizente com o Estado Democrático de Direito. Doutor Sérgio, 1 minuto e um pouquinho para a sua tréplica. Daqui a pouco o doutor Fábio vai me chamar de esqueci o nome daquele deputado, aquele que faleceu. Meu nome é Enéas, né? Pronto. Meu nome é Sérgio.
Bem, nós vamos agora rapidamente a um intervalo. Antes, porém, eu quero lembrá-los, vocês podem participar desse programa também pelo Facebook, pelo Twitter, e não esquecendo, pelo canal 16 da TV Farol, todos os dias às 19h30. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Voltamos ao nosso debate, hoje esclarecendo aqui aos acadêmicos da Estácio e também aos nossos telespectadores tudo que se pode ter em termos de dúvidas com relação à PEC 37. Estamos aqui com a presença do doutor Marcos Leôncio, também do doutor Sérgio Jucá, e eu gostaria agora de fazer um pedido, que o doutor Marcos Leôncio faça a sua pergunta, que o doutor Sérgio Jucá faça a sua pergunta ao doutor Leôncio. A seu critério. Que meu oponente é um amigo nesse debate acadêmico, que ele seja titulado do maior direito do cidadão brasileiro. O maior direito do cidadão brasileiro não é o direito à vida, o direito à integridade física. O maior direito do cidadão brasileiro está nas entrelinhas da Constituição Federal de 1988. É o direito de ser feliz. De modo... Doutor Leôncio, eu quero que o senhor seja muito feliz e o senhor merece, porque o senhor é presidente de uma entidade das mais valorosas no cenário nacional. Agora, fazer uma pergunta, eu que sou tão danado, mas não sei formular assim uma pergunta. A questão da modulação, o senhor acha que não é um risco nessa proposta de engodo constitucional, que aproveite da tramitação para inserir uma norma vedativa ou que venha minimizar a atividade do Ministério Público na esfera não penal, por exemplo, no que tange ao inquérito civil? Doutor Leôncio, 3 minutos. Obrigado, doutor Sérgio. Dentro dessa questão aí, acho que da Constituição de direito de ser feliz, eu acho que nós temos, e o Ministério Público e a Polícia, cada vez mais, para buscar essa felicidade, um compromisso com os direitos fundamentais, com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana. E para ser feliz, essa dignidade, essa busca e respeito aos direitos passa por uma investigação que seja feita com muito critério, com muita cautela, com controle, com regras, na forma da lei. O inquérito civil, assim como o inquérito policial, isso é uma opinião minha, o inquérito civil público, assim como os procedimentos de investigação criminal realizados pelo Ministério Público, eles pecam ainda na busca do direito de ser feliz. O investigado que for submetido a um inquérito civil público e a um procedimento de investigação criminal, nos moldes que ele está hoje, ele tem grande chance de ser infeliz. Por quê? Porque não há algumas regras básicas que são importantes até para legitimar a investigação. Exemplo, o controle externo. É uma posição da polícia de que o inquérito civil público deveria sim ser submetido ao controle jurisdicional, né? Ser submetido às regras semelhantes à do inquérito policial. De forma alguma, nós concordamos com qualquer tipo de limitação. O inquérito civil público está previsto na Constituição de 88,
como uma atribuição do Ministério Público, a ação civil pública. Na década de 90, as ações de improbidade administrativa do Ministério Público foram os primeiros passos no enfrentamento à corrupção, quando, na década seguinte, nos anos 2000, nós começamos a fazer o enfrentamento da corrupção sob o ponto de vista criminal, e aí tem participação decisiva a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, num ponto o senhor pode ter certeza, a Polícia Federal é aliada do Ministério Público no sentido de que o inquérito civil e as investigações cíveis do Ministério Público são mais do que constitucionais, são necessárias para que a sociedade seja feliz. O que está faltando é só um pouquinho de modulação para que ela seja submetida a algumas regras de freios e contrapesos, que é o que a Constituição de 88 mais se preocupou, proteger o cidadão. Constituição cidadã por isso, porque o Ministério Público pode muito, a polícia pode muito, o Estado pode muito, e o cidadão pode pouco. Por isso a Constituição, entre Ministério Público, entre polícia, entre judiciário, entre qualquer organização, a Constituição de 88 sempre estará ao lado do cidadão para lhe garantir e preservar contra alguns excessos que possam eventualmente ser cometidos por qualquer instituição. Concordo, Doutor Sérgio, um minuto, por favor. Pelo menos, nesse ponto, Vossa Excelência pensa como eu e como os integrantes da carreira do Ministério Público brasileiro. Imagine que nessa quadra do terceiro milênio, além dessa famigerada PEC 37, mais do que a PEC da impunidade, a PEC da discórdia, um trombadão, o senador Ivo Cassol, apresentou um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, mutilando a lei da improbidade administrativa. A bandidagem está avançando e nós temos de detê-la. E para deter a bandidagem, temos de chamar o Ministério Público. Apenas ressaltando aqui o pioneirismo do programa em discutir tema tão importante, comentado geralmente muito rápido na televisão, e agora podemos aqui, com mais calma, explicá-lo. E, avançando aqui na democracia do nosso programa, vamos abrir oportunidade para que acadêmicos de direito, professores aqui da universidade e uma jornalista façam seus questionamentos. Inicialmente, eu gostaria de chamar o aluno Iaponã, que fará um questionamento ao doutor Leôncio. Por favor, Iaponã. Boa noite a todos. Boa noite à bancada. Doutor Leôncio, por favor. Se o senhor concorda que o Ministério Público é parceiro, eficaz, que colabora com o trabalho das polícias, as investigações das polícias diversas, certo? Admite também a sobrecarga das polícias, certo? E tem noção de como é diferente a realidade no nosso país em diversas localidades, né? Não podemos comparar a realidade de Brasília, do Ministério Público em Brasília, a polícia em Brasília, em São Paulo, e só tomando como exemplo Acre, Rondônia, Amapá, certo? Não podemos nivelar por cima, teremos que nivelar por baixo. Não seria um pouco contraditório negar essa ajuda que hoje é dada pelo Ministério Público nas investigações? Iaponã, de forma alguma. O que nós queremos deixar bem claro, a PEC 37, ela vem reforçar o seguinte: Ministério Público, você investiga com a polícia, através do inquérito policial. A pergunta que se faz é, Ministério Público, qual a necessidade de você investigar de forma concorrente, de forma paralela, sozinho, se você pode investigar com a polícia? Essa é a pergunta que a PEC 37 força a todos nós realizarmos. Por que não? O Ministério Público, se quer ajudar a polícia, ele tem que trabalhar com uma investigação colaborativa, junto, e não de forma paralela, concomitante, concorrente, porque dessa forma você divide os esforços, dessa forma não se chega aos resultados, dessa forma não é o que a sociedade quer. Eu participei de um congresso, 4º Congresso de Processo Penal em Portugal, Lisboa, e tive a oportunidade de ver a seguinte frase falada pela Ordem dos Advogados de Portugal: ninguém é completamente responsável por nada.
As competências se sobrepõem, gerando desperdício, descoordenação e conflitos corporativos. Ele estava falando de quê? Da briga das investigações concorrentes do Ministério Público e da Polícia Judiciária Portuguesa. Por quê? Quando os dois chegam para investigar o mesmo fato, cada um por si, separadamente, isso é ruim, os esforços não se somam. Vou lhe dar um exemplo. O estado de Alagoas deve ter em torno de 140, mais ou menos 140 promotores. Isso, em torno de cento e poucos membros. A polícia deve ter seus 1.700. Não adianta os 140 ir para um lado e os 1.000 ir para o outro. É importante que os 140 se unam com esses 1.000 e juntos. É isso que a sociedade quer. É isso que a PEC prega. Quando o Ministério Público faz uma investigação concorrente, ele sofre um processo que é isso que a gente quer combater, de policialização. Em nome de eventuais deficiências da polícia, eu quero substituir a polícia. Não, eu tenho que colaborar com ela. Até porque as mesmas deficiências da polícia tem o Ministério Público. 10 anos sem concurso público, o mesmo reduzido número de quadros, conjunto de atribuições, os mesmos problemas estruturais do Ministério Público são da polícia. Se juntos, MP e polícia, já é difícil enfrentar a criminalidade, quiçá cada um para o seu lado. Por isso não é contraditório, é muito pelo contrário, é extremamente coerente. O senhor comenta, doutor Sérgio, a pergunta. Pergunta inteligente, não que eu queira agradar o estudante, ou porque ele se alie ao pensamento do Ministério Público e contra a aprovação da PEC 37. Eu quero fazer uma confissão. Eu sou torcedor do CRB, ou talvez o doutor Leôncio não entenda. Eu sou torcedor do CRB. Tenho pavor do CSA. Mas, na camisa do time azulino, doutor Leôncio, tem um escudo e uma inscrição: União e Força. Que belo exemplo para Alagoas e o Brasil. Essa é a minha proposta. União e força. Polícia e Ministério Público. Nós temos deficiências. A polícia e o Ministério Público. E querem nos enfraquecer mais ainda. Vamos cair na armadilha? Essa armadilha que tem nome, PEC 37, essa proposta de engodo constitucional, só os nécios vão cair na armadilha. Obrigado, doutor Sérgio. E peço até que o senhor aguarde que o aluno acadêmico de Direito, Wesley, também fará uma pergunta aqui ao senhor. Por favor, Wesley. O doutor poderia citar um exemplo de nulidade quando o Ministério Público investiga? E a que eles se devem? Só isso. É uma pergunta inteligente e que permite que eu faça um esclarecimento, sem querer ser didático ou usar do tom professoral. Mas a investigação ocorre na fase extrajudicial. Não houve a invocação da tutela judicial com o oferecimento da denúncia, que é a peça exordial acusatória. E, nessa fase, a fase do inquérito, não existe nulidade cominada, exceto quando um direito constitucional é violado, é transgredido. E nesse caso, essa violação, essa infringência a um direito básico, elementar do cidadão, gera uma invalidade do ato, não do inquérito daquela fase extrajudicial. É o caso, vamos supor, de uma prisão que exceda o prazo, é o caso da realização de um laudo de exame de corpo de delito, que atesta a materialidade da infração penal, mas eivada de um vício, e um vício que inquina
o ato, não o inquérito, dessa invalidade. Obrigado, doutor Sérgio. 1 minuto para o comentário, doutor Leôncio. Até há pouco tempo, essa visão que nós tínhamos de nulidade, de que o inquérito não tem contraditório, era válido. Mas, de 2000 para cá, com as operações de enfrentamento, principalmente desencadeadas pela Polícia Federal, com a participação do Ministério Público e também do Judiciário e de outros órgãos, houve uma grande guinada no Supremo Tribunal Federal. Súmula 14, que diz que o inquérito praticamente tem um contraditório mitigado, né? Existem dezenas de habeas corpus pedindo nulidades de inquérito por prerrogativa de foro, porque a investigação foi iniciada. E, especificamente em relação ao Ministério Público, existem vários processos. Inclusive, eu citei aqui um exemplo de um habeas corpus em que a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte: anula-se o processo porque o Ministério Público utilizou-se de sua estrutura organizacional, sem se utilizar da polícia, sem dar o devido vistas e a publicidade da investigação ao investigado, que afronta a súmula vinculante 14, embora ela fale de polícia judiciária, pode se estender ao Ministério Público. Quando se fala de investigar, você está falando de constranger um cidadão. Investigar é sim tratar de direitos e garantias fundamentais. Então, para assim fazer, tem que ser absolutamente nos termos da lei, senão você está ferindo a Constituição Federal e, portanto, sujeito à nulidade. Uma nulidade que é decorrente da expressa exigência da Constituição de um cidadão ser investigado na forma da lei e nos termos da lei, pelo órgão competente. Então, existe sim consequências, e até porque um dos argumentos que mais o Ministério Público utiliza para tentar convencer as pessoas a dizer o seguinte: vão perder todas as investigações que nós já realizamos. Se não tem risco, não tem nulidade, esse argumento se esvazia. Agora eu gostaria de chamar o professor e coordenador do curso de Direito, Múcio Arruda. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a presença de todos. Farei a pergunta, mas temo que não terei outra oportunidade, e assim acho também salutar devido ao avanço da hora, mas quero agradecer a presença de todos e dizer que esta casa estará sempre aberta para discussão de ideias como estas, de ideias que mexam com os nossos sentimentos e com a nossa existência e coexistência. Eu queria, se fosse possível, repetir as palavras de que a PEC, na verdade, ela deixa o processo investigativo apenas ao labor das polícias. Seria essa a intenção da PEC, não é? Então, a pergunta seria se essa é a intenção da PEC, pelo que eu ouvi no início, mais ou menos, e a intenção do Ministério Público é corroborar. Eu queria saber como o Ministério Público iria corroborar se as investigações ficassem exaustivamente só a dependência das polícias. Seria uma colaboração investigativa? Não poderia ser, porque a PEC anularia ou afastaria totalmente essa situação. Como esse chamado daqueles que defendem a PEC pode realmente se incorporar na presença do Ministério Público, já que na maioria dos discursos que ouvimos, tem-se a ideia de que a PEC não vai afastar a investigação do Ministério Público, mas, por outra banda, tem-se a ideia clara de que a PEC trará exclusivamente ao lume da investigação apenas a polícia. Não seria uma chamada, ou fica um pouco difícil para que o nobre e o pobre
estudante do direito possa entender dessa forma. Doutor Leôncio, 2 minutos, por favor. Então, para ser bem didático, a PEC 37, ela dispõe apenas do artigo 144 da Constituição Federal. No artigo 144 só dispõe sobre os órgãos de segurança, as polícias. E lá no artigo 144 diz que a atividade de investigação, portanto, do capítulo de segurança, é ato privativo das polícias civis e federais. Qual é o objetivo? Entender que as polícias de segurança, as polícias ostensivas, militar e rodoviária federal, elas têm outras competências constitucionais que não a judiciária. Esse era o objetivo da PEC 37. Ora, em nenhum momento a PEC 37 altera dispositivo do artigo 129. O artigo 129 estabelece as atribuições constitucionais do Ministério Público, estão intactas. Como é que eu tiro poder de alguém sem alterar um dispositivo constitucional das atribuições dessa instituição? Segundo, o privativo não é que é utilizado. O Ministério Público tem um dispositivo constitucional que diz assim, a ação penal é privativa do Ministério Público. Mesmo assim, nós temos um outro dispositivo constitucional que diz que existe ação subsidiária. Porque no sistema constitucional vigente, as normas constitucionais, elas se compatibilizam. Se o 144 coexiste com o 129, sem alterações, eu não tirei nenhum poder do Ministério Público. Ele continuará. Como é que ele colabora com a polícia? Requisitando o inquérito policial, acompanhando do início, o meio e o fim o inquérito. Se o inquérito está ruim, é porque o controlador vai mal. Se o inquérito vai bem, é trabalho da polícia e do Ministério Público. Se, ao final, a polícia entende uma coisa que o Ministério Público não concorda, ele requisita diligências complementares. Ele pode requisitar outras informações de outros órgãos. Isso é o que a Constituição de 88 estabeleceu, então, em perfeita sintonia, não há nenhuma... Mas, mesmo assim, esse era o texto original da PEC 37. Diante de tanto questionamento, houve um substitutivo, que diz o seguinte, porque no Brasil, cocada é feita de coco e coco vem do coqueiro. Se você não disser isso claramente, fica a dúvida. Então, expressamente, o substitutivo diz o seguinte, todos os órgãos constitucionais terão suas prerrogativas respeitadas. Olha o que é um absurdo, você dizer, numa Constituição, que as atribuições constitucionais deles serão respeitadas. Por quê? Para não haver dúvida da CPI, para não haver dúvida das competências constitucionais que o Ministério Público realmente tem, não daqueles pensa ter. Tá? Então, todas as atribuições constitucionais da Polícia Legislativa, aquilo que tiver na Constituição está preservado. Então, o que a PEC 37 quer realmente dizer é o seguinte, Ministério Público, investigue com a gente aqui no inquérito. O que é que nós podemos evoluir? Podemos evoluir, doutor Sérgio, o senhor pode ajudar isso. Fazer a modulação do espelhamento. Quando a polícia for chamada pelo Ministério Público e for omissa, aí entra o Ministério Público. Mas isso aí seria uma nova regra. Mas quando o Ministério Público for omisso, que nos permita também entrar. A tese de que o Ministério Público pode investigar a polícia, porque a polícia não pode investigar ela mesma, vamos aplicar, então, também para o Ministério Público. Tá? Então, por exemplo, quando o Ministério Público não investigar seus membros, que a polícia possa fazê-lo. Que o inquérito civil público do Ministério Público seja igual ao inquérito policial. Vamos fazer o espelhamento. Cobre de mim as mesmas regras que eu cobrarei de você. Ganha a sociedade, se for dessa forma. Então, existe uma perfeita... O que a Constituição quer é as instituições trabalhando juntas, uma controlando a outra. É importantíssimo, vocês aprenderam nos cursos de Direito que o inquérito foi feito para ação penal. Isso é a maior bobagem que você pode ouvir na sua vida. Inquérito policial não foi feito para ação penal. Inquérito policial foi feito para descobrir a verdade, para absolver. Então, quando o inquérito é arquivado, ele cumpriu a função dele, que é evitar um processo criminal desnecessário, evitar que um cidadão seja submetido à justiça desnecessariamente. A grande função de um inquérito policial é ser filtro para investigações sem justa causa. Polícia foi feita para trabalhar com o MP, não para o MP, porque no dia que esses dois órgãos se unirem, o Estado investigador e, do outro lado, o pobre coitado do cidadão, ele não vai ser feliz.
Doutor Sérgio, um minuto, por favor. O professor Múcio é o mestre dos mestres. Não é à toa que integra o corpo docente desta faculdade, que é uma usina de saber jurídico. Eu vou ser breve. Eu brinquei até com o falecido Enéas, não é? Em síntese, a PEC 37 institui o quê? O monopólio da polícia. O Ministério Público vai ser meramente o caudatário do inquérito. Ou seja, ele vai ser uma instituição manietada. Por quê? Quem vai decidir é a polícia. Ela que vai escolher a linha de investigação. Eu não queria ser indelicado, porque a característica do povo alagoano é a hospitalidade, é um povo acolhedor. Mas eu vou ter que dizer algumas coisas, sem ferir a ética, sem transgredir normas deontológicas. Não é? Ora, se a polícia leva a investigação para o Sul, e se a autoria está no Norte, e isso tem ocorrido, não em Alagoas, mas no Brasil, do Iapoque ao Chuí, o Ministério Público, caudatário do inquérito, ele vai sufragar uma injustiça. O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele busca a reta aplicação do ordenamento jurídico. A pior coisa que existe é o erro judiciário. E o Ministério Público jamais vai cometer um erro judiciário. Em Alagoas, doutor Leôncio, eu digo isso entristecido. Falo com o meu coração dilacerado. Nós temos um promotor que cumpriu mais de 1 ano de cárcere, acusado de ter praticado uma infração penal terrível, e que, nos próximos dias, a ação civil pública, visando a demissão, não a aposentadoria compulsória, ela será colocada em mesa no Tribunal de Justiça. Infelizmente. Bem. E me perdoe eu dizer isso nesse debate acadêmico. Mas estamos a falar de um monopólio. Investigação exclusiva. O Ministério Público não quer ser o presidente do inquérito. O Ministério Público não quer substituir o delegado. Ele quer, ombro a ombro, ao lado da polícia, da valorosa polícia brasileira, ele quer continuar a realizar a investigação em defesa da sociedade. Sem compará-lo, nós vamos agora passar as considerações finais, por favor. Doutor Leôncio, eu vou pedir que o senhor teça aí as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Perdão, 3 minutos. É possível, o que nós queremos, doutor Sérgio, inclusive nos ajude lá, tem um projeto de lei que diz assim, o livre convencimento do delegado, porque como o delegado tem que ser livre para conduzir o inquérito, como o promotor tem que ser livre. Para quando a autoria apontar para o norte, o delegado entender que é no sul, ele vai para o sul. E o promotor discorde e diga, não. E a verdade nessa dialética, nessa discordância, é que se a gente descubra realmente se está no norte ou no sul. Porque a razão pode estar com o promotor, mas a razão também pode estar com o delegado.
Público investigar. É outra política de desinformação. O Uganda, desde 1994, é o Ministério Público que exerce a investigação. Então, se quis utilizar o Uganda como exemplo, não foi muito feliz, porque lá quem investiga é o Ministério Público. Mas é uma visão preconceituosa com aquele continente. E eu quero encerrar com uma história de um antropólogo que fez um estudo no continente africano, numa tribo africana, e ele colocou cestos de frutas debaixo de uma árvore, chamou a tribo, uma tribo de nível civilizatório, que para nós seria subdesenvolvido, ou para alguns, e diz o seguinte: quem chegar primeiro à árvore, as frutas será sua. E as crianças deram as mãos e foram juntas até o cesto. E o antropólogo perguntou: mas por que isso? Porque eu não posso me sentir feliz vendo os meus irmãos de tribo infelizes. Então, o que eu clamo aqui é que o Ministério Público saia do discurso e parte para a prática, ajudando a polícia judiciária brasileira a ser uma polícia forte. Porque quando a polícia judiciária for forte, o Ministério Público será forte. E uma polícia feliz é um Ministério Público feliz e uma sociedade feliz. Muito obrigado. Doutor Sérgio, da melhor forma democrática, o senhor também tem seus 3 minutos para as considerações finais. Che Guevara, antes de ser fuzilado nas montanhas da Bolívia, disse uma máxima: temos de endurecer sem perder a ternura. Avante, doutor Leôncio, com a sua valorosa Polícia Federal. Vamos, a Polícia Brasileira, a Civil e a Federal, ao lado do Ministério Público, endurecer contra os bandidos e os facínoras, sem perder a ternura. Eu exorto vocês são acadêmicos de direito, e no porvir, vocês serão profissionais de direitos, paladinos da justiça, tal qual o imortal Sobral Pinto, o defensor das causas impossíveis. Você sabe o que foi que ocorreu? Quem não se lembra, ou quem não leu sobre Luiz Carlos Prestes, que Jorge Amado chamou em um livro O Cavaleiro da Esperança. E Luiz Carlos Prestes, uma vez que ele professava um outro regime, uma filosofia diferente da vigente, ele formou uma coluna, atravessou esse imenso Brasil varonil, mas foi preso e levado a julgamento. E Sobral Pinto, quando ninguém queria defender Luiz Carlos Prestes, doutor Leôncio, ele aceitou o patrocínio da causa daquele subversivo, né, do comunista, ao tempo de Getúlio Vargas. E vocês sabem qual foi a lei que ele invocou? Não foi a Constituição Federal de 1934. Isso foi antes da polaca, né? A Constituição Federal de 1937. Ele invocou a lei de proteção aos animais, porque aquele tribunal era um tribunal de exceção. E é o que os trombadões querem fazer com o Ministério Público. É enfraquecer o Ministério Público. E no momento que enfraquece o Ministério Público, enfraquece o povo, enfraquece a sociedade. E mais ainda, enfraquece a polícia. Temos de lutar contra isso. O Ministério Público não é o Leviatã do 3º milênio. Hobbes nem sabia da existência do Ministério Público. Mas, Leviatã ou não, e não é o Leviatã, o Ministério Público é uma quantidade imensa de promotores e procuradores que desejam ardentemente fazer justiça, a concreção da justiça.
Chega de processar João e Maria. Chega de submetê-los a uma ação penal. O Ministério Público não quer a punição dos descamisados. O Ministério Público quer, sim, punir, ao lado da polícia, exemplarmente, aqueles que têm colarinho branco, que são a maioria. Esses que destroem as nossas riquezas. Esses que minam as esperanças do povo brasileiro. A PEC 37 é um retrocesso, é mais do que uma proposta de engodo constitucional. Essa PEC é a PEC da impunidade. Mas essa PEC, não se esqueça, é um insulto à nação. Querem vilipendiar o Ministério Público, querem enfraquecer a nossa instituição, sim, a nossa, a minha, a de vocês. O Ministério Público é do povo e o Ministério Público é da sociedade. Doutor Sérgio, a gente agradece. Eu gostaria de, muito respeitosamente aqui, agradecer, em nome de todos nós, a presença do doutor Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, também ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Jucá. Quero carinhosamente, mais uma vez, agradecer ao professor Múcio Arruda, a Estácio, pelo apoio que nos dá, lembrando a vocês que, algum tempo atrás, nós também estávamos aqui nos bancos acadêmicos e essa faculdade, essa instituição de ensino nos provou como é fácil e como é bom chegar ao mundo profissional muito rapidamente. Quero também agradecer carinhosamente aqui ao nosso diretor, que está paciente, o programa já se estendeu demais, à equipe técnica, ao Cid Clay, ao Felipe, tá? Lípio, muito obrigado, também a você, Daniel Lessa, e eu tenho certeza que o nosso consultor Leonardo Assunção não pode deixar de falar também. Só agradecer aos presentes, mais uma vez, doutor Omar Rasmussen, doutor Antônio Carlos Lessa, doutor Bergson Toledo, doutor Felipe Vasconcelos, aos professores e aos telespectadores, que tenho certeza aprenderam bastante aí com essas explanações. Bem, finalizando, agradeço a presença de todos vocês, lembrando, gente, é inédito, eu acredito, esse tipo de postura da universidade abrir as portas para seus ex-alunos e dar a oportunidade para que todos nós tenhamos aqui uma abertura dos nossos pensamentos. Tenho certeza, vocês sabem quem saiu vitorioso aqui? Todos nós, toda a sociedade brasileira, com tamanho conhecimento de todos eles que estiveram aqui, carinhosamente. Doutor Leôncio veio de Brasília, doutor Sérgio, a gente sabe, muito ocupado, e a gente só tem a agradecer. Tenho certeza que engrandeceu a todos nós. Um carinhoso abraço e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações
9981-2224. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30.